bem com vocês? Dando sequência ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, hoje temos o capítulo 19, que é a fé transporta montanhas. E a fé, não é fácil falar sobre fé, né? É quase que como falar sobre o indizível, né? Já que a fé não é algo que a gente possa ensinar ou aprender lendo nos livros. A gente tem pistas, consegue ter intuições do que seria a fé. Mas, antes de tudo, a gente só consegue mesmo compreender verdadeiramente o que é a fé sentindo, experimentando. Então isso varia de acordo com a vivência pessoal de cada um de nós. Então não existe uma receita prática para que as pessoas tenham fé, né, para que você possa transmitir isso para alguém ou mesmo emprestar um pouco da sua fé para o outro. Não dá para fazer isso, né? Como também não se impõe a fé. Dessa forma, hoje vai ser legal a gente ter esse diálogo no sentido de construirmos esse conhecimento juntos, né? Porque, afinal de contas, eu incluo a todo o resto da humanidade que ainda não tem fé suficiente, né? Afinal de contas, se tivéssemos uma fé forte, que fosse base mesmo do nosso caráter espiritual, que nos livrasse de todo o mal, né? Das circunstâncias que nos fazem decair no erro, né? Nem eu, nem nenhum de nós estaríamos aqui no planeta Terra, né? Que é um planeta de provas e expiações. Eu gostaria de começar a nossa conversa aqui com a passagem que está descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 14 a 20, que é justamente uma passagem de Jesus em que ele fala algo muito marcante sobre a fé, que nós vamos depois, até mesmo com um exemplo concreto, tentar entender um pouco. Diz Mateus, né? E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tendo-o apresentado a seus discípulos, eles o não puderam curar. E respondendo Jesus, lhes disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque, em verdade vos digo, que se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. O que acontece nesse caso aqui do Evangelho, não é, gente? Assim como inúmeras vezes que Jesus ele ensinava através de exemplos. Então, os seus discípulos, que eram pessoas do povo, nenhuma pessoa em especial, nenhum grande gênio, nenhuma grande alma iluminada, até o momento de conhecer Jesus, porque após isso eles passaram por todo um treinamento colocado em prática para poder servir ao próximo e desenvolver o verdadeiro amor e a caridade. Então eles passaram a fazer muitas curas também ao lado de Jesus. E esse caso que a gente tem aí nada mais é do que um momento em que eles tiveram uma fé vacilante, uma fé fraca, que por conta disso não conseguiram curar o filho da senhora que estava lá, né, que ela classificou como lunático, né, que na verdade muito provavelmente deveria ser um menino que sofria uma influência espiritual negativa muito forte, né? E eles não conseguiram fazer isso. Por quê? Porque faltou fé. E Jesus disse então: por quê? Vocês não tiveram uma fé nem do tamanho de um grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda como é? Já. Eu trouxe aqui para a gente poder pensar um pouco a respeito disso. Jesus falou que a gente tem que ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Vocês vão ver que ele é do tamanho da cabeça de um alfinete, praticamente. Daí, gente, é impressionante
como, segundo Jesus, né, que foi o espírito mais evoluído que já pisou aqui nesse planeta, que é o governador do planeta Terra já há 4 bilhões e meio de anos. Como ele exige tão pouco de nós, né? A fé do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, a gente não tem fé nenhuma, então, né? Pelo amor de Deus, né? A gente está muito fraco de fé. Só que o que é a fé? Por que nos falta fé? Né? Uma das bases do Espiritismo, da nossa doutrina espírita, é poder ter a fé raciocinada. Porque já dizia Allan Kardec que só é inabalável a fé que possa ser confrontada com a razão face a face em qualquer época da humanidade. O que a gente pode entender por isso? Se você tem de um lado a fé cega, você tem do outro a raciocinada, que é o que o Espiritismo vem trazer. A fé cega é aquela baseada em dogmas que muitas vezes não se sabe nem como foram criados, mas as pessoas obedecem. Elas seguem dentro de um sistema de crenças em determinadas religiões. Todas as religiões têm o seu dogma, que não proporcionam o questionamento do porquê que então se deve amar a Deus. Né? Por que você segue determinados rituais? Por que você acha que deveria ser contra ou a favor de determinadas posturas religiosas? Né? Tudo isso são dogmas inquestionáveis. E que justamente por não propiciarem a gente a desenvolver uma das mais preciosas faculdades que a gente tem, que é o livre-arbítrio, que nos dá o poder de escolha, e o raciocínio, então é uma fé que não encontra frutos no nosso espírito. Porque ela é, antes de tudo, mera obediência. No Espiritismo, por outro lado, vocês veem aqui, a gente está aqui, não temos rituais de espécie alguma, né? Tampouco temos os dogmas. Você não precisa acender uma vela, você não é obrigado a andar de branco. As pessoas andam de branco de repente porque gostam da cor, porque não precisa. Você vai fazer um evangelho no lar, você não precisa colocar toalhinha. Se quiser até pode pôr, mas por mero efeito decorativo. Não tem hierarquia? Não há sacerdotes, não tem ninguém que seja maior ou menor dentro da doutrina, um chefe, não existe. A gente se torna maior ou menor de acordo com as nossas obras, e isso perante Deus, perante Jesus e o plano espiritual superior. O Espiritismo ele tem 3 bases que o constituem e que fazem a doutrina se tornar firme e sólida. Um é o caráter científico, o outro é o filosófico e, por último, o religioso. No científico, a gente busca a investigação dos fatos do mundo espiritual, de como funciona o mundo invisível, de como se dá a comunicação entre os espíritos, do que eles são feitos, qual é a função do espírito, como que se estabelece as comunicações entre os desencarnados e os encarnados. E daí você tem toda a gama de efeitos físicos também. A filosofia, ela serve para explicar, para dar as bases da gente entender, por exemplo, o que é a reencarnação, né? O que é a pluralidade dos mundos. E por último, o caráter religioso, ele nos traz o quê? A consolação. Então a gente pode pensar de repente, a fé vem desse caráter religioso? Não exatamente. Ela passa pelos 3 pontos, porque Allan Kardec, ele não foi escolhido por acaso por Deus, né? E por Jesus, que é o seu emissário aqui no planeta, para ser o codificador da doutrina espírita. Vocês conhecem um pouco da história do Allan Kardec? Vocês têm uma noção mais ou menos assim? Só para situar rapidinho, o que aconteceu foi no século retrasado, né? Na França, por volta de 1850, um pouco antes, havia lá o fenômeno das mesas girantes, que eram fenômenos físicos, que era uma forma de comunicação já com os espíritos. E Allan Kardec ficou muito curioso com isso, né? O que será? Só que vejam bem, ele já era uma pessoa, um homem de ciência, uma pessoa que já tinha sido discípulo de Pestalozzi, que já tinha escrito diversos livros
já diferentes, né, abordando as ciências de acordo com a pedagogia, revolucionou o modo de ensinar que a gente tem no mundo, né, Pestalozzi. E ele vem também de uma escola que naquele momento existia, chamada positivismo, que até hoje ainda existe um modo positivista de ver o mundo, né, que começou com dois filósofos, né, Augusto Comte primeiro, depois com Émile Durkheim. O que essas pessoas fizeram? Para poder superar o que a filosofia ainda não existia a ciência, era o nascimento das ciências, né? Que na verdade não por acaso surgiram essas pessoas, houve toda a gama de artistas e de pensadores na época do iluminismo, né? Isso já estava planejado no plano espiritual para que viessem e preparassem o terreno para as transformações morais que a gente hoje vivencia e começamos a vivenciar naquela época, né? Que o Espiritismo se trouxe como um grande portador, né? O grande consolador prometido por Jesus Cristo. Esses cientistas, Durkheim e o Augusto Comte, eles queriam aplicar métodos de observação e de experiência para poder constituir uma ciência que não fosse baseada nos pressupostos anteriores do século XII de São Tomás de Aquino, né? Que você tinha a filosofia tomista. Pois bem, Allan Kardec era um homem de ciências, um homem muito afinado com o seu tempo, era um grande intelectual, e ele estava por dentro de tudo isso. E ele passou toda a doutrina espírita no crivo de suas análises científicas. Então, as comunicações, primeiro começou com as mesas girantes, depois ele começou a confrontar as psicografias, que vinham de diversas partes ali da Europa. Então, se ele pegava um tema, determinada médium ou médium, um homem, uma mulher, eles vão falar sobre fé. Vamos ver então o que vai falar o médium da França, mais com o médium da Alemanha, o outro da Espanha. Daí ele formulou critérios científicos para poder saber se dados se cruzavam, né? O que ele podia tirar dali como de fato verdadeiro, verificável, né? Assim foi feita a verificação científica com as psicografias e com os demais fenômenos físicos, né? Porque Allan Kardec, né, desculpem fazer essa pequena explicaçãozinha, mas só para poder situar melhor, ele não era um médium de psicografar, né? Não foi ele que escreveu os livros, ele tem as notas dele ali, que a gente lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, né, entre os outros livros da codificação, há trechos em que ele escreve, mas só para poder explicar um pouco melhor o que os espíritos já vinham dizendo, né, nas psicografias. Então, daí que vem a conclusão que ele chega também, e que veio por meio dos espíritos superiores, de que o Espiritismo trazia uma fé raciocinada, né? Porque você para e pensa, por que eu amo Deus? Né? Vocês já pararam para pensar assim, por que vocês amam Deus? Alguém arrisca dizer? Eu não vou morder ninguém, a gente pode falar. Por quê? Antigamente as pessoas amavam Deus porque temiam a Deus, né? A gente sabe que era assim na época do Antigo Testamento. E que Jesus veio mostrar um novo Deus para a humanidade, né? Bondoso, misericordioso, compassivo, paciente. Então, através do Espiritismo a gente consegue responder essas perguntas, né? Por que a gente ama Deus? Né? Por que eu estou aqui nesse planeta? Quem eu sou? Do que eu fui feito? Qual é a minha destinação espiritual? A gente vai ligando os fatos. Através do raciocínio e da lógica, os argumentos eles se tornam muito coerentes. Então, a gente pode dizer que a nossa fé ela tem um caráter religioso, uma devoção ardente que a gente tem, primeiramente a Deus, nosso Pai, depois a Jesus. Mas ela passa muito pelo crivo da nossa razão. Então, se a gente for utilizar a nossa cabeça, né, que é bom usarmos a cabeça, né, não serve só para chapéu e determinados outros objetos que se põe na cabeça, né? Vamos pensar. A gente tem dois tipos de fé, que é o que o capítulo aborda: a fé humana e a fé divina. Essa fé humana, ela é muito natural. Por exemplo, a gente todos os dias acorda de manhã,
para poder fazer as nossas atividades, trabalhar ou estudar. E a gente se troca, ele toma café da manhã e sai para a rua, seja lá com que veículo for, para ir de encontro ao lugar que a gente precisa ir. Só que a gente tem fé que vai conseguir chegar lá, né? Porque imagina se a gente ficasse todo dia pensando, puxa, eu não posso pôr o pé na rua. Vai que alguém vem aqui e me atropela na calçada, né? Vai que dentro do ônibus que eu estou bate, ou alguém me assalta, ou qualquer outro tipo de coisa ruim, né? A gente luta pela sobrevivência da nossa vida, a gente se desloca, tudo que a gente faz, a confiança também que a gente deposita nas pessoas que a gente não conhece há muito tempo, ou mesmo as que a gente conhece de longa data, vem dessa fé natural nossa. A gente já tem essa característica inata, né? de saber que, mesmo que sem explicação, porque afinal de contas, a gente não ganha fé, a gente conquista, né? Conquista através do nosso raciocínio, da forma com que a gente vivencia as experiências dessa encarnação e principalmente da forma com que a gente coloca em prática o Evangelho de Jesus, né? O amor ao próximo, a caridade verdadeira, desinteressada. Então a gente vai angariando isso no nosso próprio íntimo, a gente vai conquistando essa fé. Só que a fé natural, ela já vem com uma centelha divina que está guardada no nosso coração. A gente não sabe bem porquê, mas a gente compreende que existe algo muito maior, né? Que criou tudo e que nós fazemos parte disso também. E algo nos impulsiona para seguir em frente. Por isso que a gente tem essa fé. A fé humana, ela é muito ligada com as realizações materiais que a gente precisa fazer na vida. Qualquer tipo de obstáculo que a gente precise superar, que é o tema dessa pequena passagem de Jesus do Evangelho de Mateus, quando fala que a fé transporta montanhas, né? O que são essas montanhas? Não é exatamente uma montanha ali que vai se transportar fisicamente, né, de um lugar para o outro, mas a gente pode pensar que no caminho da nossa existência o terreno ele é muito acidentado e ele é composto por toda sorte de dificuldades, de resistências, de má vontade, que tudo isso deriva da nossa própria ação. Não vamos nos excluir disso, né, gente? Não é porque assim nos esforçamos para nos tornarmos espíritas, porque a gente vem no centro espírita que a gente se tornou espíritos de luz de repente. Não, a gente faz parte. Se Deus quiser, e com certeza é a nossa destinação, seremos, eu não tenho dúvida alguma. Nos encontraremos ainda no plano espiritual, brilhando muito. Mas por enquanto a gente está brilhando um pouquinho, né? Então a gente começa a dar esse novo sentido para a nossa vida, né? De deixar o interesse pessoal, o egoísmo de lado e aprender a olhar o próximo com os olhos cheios de amor, né? Ô Paulo, quando você fala aí sobre a aplicação da fé, eu li aí outro dia que um exemplo que ilustra muito bem isso, que é uma passagem do Tiago, até acho que comentei contigo isso aí. É uma passagem do Tiago, que era um apóstolo, irmão de João, né? E ele era uma pessoa muito caridosa e estava lá trabalhando numa causa comum lá. Provavelmente ele estava fazendo, sei lá, construindo uma casa ou alguma coisa do tipo lá para os necessitados, né? E passou um sacerdote da igreja e viu ele lá e falou, se aproximou e falou: Tiago, qual que é? Você nunca vai na igreja, você nunca vai na igreja rezar com a gente, onde está a tua fé? Ele questionou o Tiago com relação à fé. Aí o Tiago parou, até imagina, né? Ele deve ter largado assim a ferramenta, parou, olhou para ele e falou assim: ó, me mostra a tua fé sem obras, e através das minhas obras você vai encontrar a minha fé, que a fé sem obras é morta. Então, fica muito claro que não adianta nada ter fé e não ter ação. A gente precisa ter ação da caridade, ação do amor ao próximo, ação da prática do bem, não é? E só para você falou do Kardec, eu vi uma palestra do dia que eles estavam falando justamente sobre essa história do Kardec, né? E pelo que eles ilustram lá, o Kardec na época de Cristo, ele foi uma encarnação de um centurião romano
que foi contra, que ele foi assassinado pelos próprios soldados de Roma, porque ele se identificou com a palavra de Cristo e passou a seguir o que Cristo estava falando. Depois, na época de Lutero, ele era um revolucionário e morreu queimado, porque ele não queria ir contra o que ele acreditava. Aí ele veio como Kardec e, segundo a palestra, o Chico é a reencarnação de Kardec, da última encarnação. Então, é isso aí, mas a questão da ação na fé, a gente tem que ter ação, porque senão a fé pela fé simplesmente não vai levar a gente a lugar nenhum. Então deixa eu acrescentar uma coisa sobre isso, que nós somos geneticamente programados para cooperar. A gente não consegue ser feliz se a gente não cooperar, se a gente não interagir com o próximo. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Nós precisamos conviver, compartilhar e sermos doadores. A vida é vida de trocas, né? Então essa é uma questão científica. O nosso corpo, nosso espírito, nós somos geneticamente programados para cooperar. É a caridade, como eu falei. Então, gente, complementando isso, né, que o pessoal disse, quando o William cita que a gente precisa ter essas obras voltadas para o bem, no amor, na caridade, daí o que acontece de fato você se antecipou um pouquinho ao que eu ia falar depois, que essa é a fé divina. A fé humana é a realização que a gente tem das coisas práticas da nossa vida, da luta pela sobrevivência, de poder estudar, de poder trabalhar e de todo o processo que isso envolve da gente poder caminhar nesse planeta, de tudo que está ligado às questões materiais, porque também é importante a gente pensar, a fé está totalmente ligada ao pensamento, é o nosso pensamento que comanda a fé. É o que a Wanda falou logo no início, antes de começar a palestra, que a ciência hoje em dia já comprova os efeitos que a fé tem em relação ao processo que a gente tem de autocura ou mesmo de nos infligirmos a doença. Porque de acordo com o que a gente pensa, e que a gente pensa de verdade, né, que vai além do acreditar, com o que a gente introjeta em nós, que ele primeiro passa pelo nosso sistema nervoso central, para depois passar para o sistema endócrino e então chegar no sistema imunológico. Daí você pode então, se tiver uma fé negativa, que a gente pode chamar também de pessimismo, né, uma prostração diante da vida, de uma falta de motivação e de sentido que a gente, por muitas vezes, já passamos, né, nessa e em outras existências, né? Sempre a gente tem um momento que vacila um pouco, mas há pessoas, ou mesmo nós, em algumas circunstâncias, que ficamos paralisados com alguma ideia fixa e que nos põe para baixo, que acaba nos levando à depressão. A depressão ela é causada justamente por conta das combinações químicas que a gente tem no nosso cérebro, né? Porque são as sinapses, que são as trocas entre os neurônios que a gente tem no circuito cerebral, elas são trocas eletromagnéticas, né? E químicas, eletroquímicas, melhor dizendo. E a gente sabe já, a ciência material desse mundo já comprova, por exemplo, que depende do nosso humor, depende do que a gente acredita, de como a gente age, a produção maior ou menor de serotonina, de dopamina. Então isso vai influenciar, assim, notadamente no nosso organismo, tanto para os processos não só da cura em si, mas da saúde, a gente poder conseguir ter saúde para enfrentar a nossa caminhada aqui, né? Então o pensamento tem esse papel preponderante. Ele tem esse papel preponderante na fé humana, que é o que a gente pensa em termos de realização no aqui e agora. Só que a fé divina, ela vai além do aqui e agora. Ela se funda em bases do presente, porque a gente pensa hoje, a gente faz hoje, nessa vida presente, né? As atitudes que a gente escolhe tomar, as palavras que a gente também escolhe dizer ao próximo, e os pensamentos que a gente escolhe, que vão formar o nosso futuro, elas estão